Então nós vamos falar um pouquinho sobre linhas do tempo para você entender algumas coisas, para eu entender alguma coisa, para nós confirmarmos alguma mensagem especial que Deus quer trazer para nós. Antes de fazermos a leitura que nós separamos aqui, quero dizer para vocês que temos uma aula especial a respeito sobre a linha do tempo, de onde veio a sabedoria. E se alguém tiver interesse, por favor, dos que estão aqui presentes hoje, dos que nos ouvirão depois, se tiverem interesse nessa aula, me peçam pelo nosso WhatsApp, pelas nossas redes sociais, que nós mandamos para vocês a linha do tempo para entender de onde que vem a sabedoria. Porque eu ficava muito triste quando ouvia pessoas do meio acadêmico, principalmente do meio das ciências sociais, das ciências humanas, dizendo que antes de Jesus Cristo, fulano já falava isso, ciclano já falava aquilo, citando os pensadores, os filósofos, né? Os homens do saber do passado. E realmente, antes de Jesus Cristo, teve gente, né, que falou. Mas de onde que veio a sabedoria deles? Onde estava Jesus Cristo antes de vir à Terra? Ele já estava na atuação, ele já era Deus, ele já impressionava as pessoas. Mas como que eu sei desse registro? Antes de qualquer filósofo, aí meu marido me ajudou a fazer uma linha do tempo. Antes de qualquer filósofo, colocamos o nome dos filósofos, a data deles, veio o livro de Jó, o profeta Moisés. Quanta sabedoria no livro de Jó, que depois veio o rei mais sábio, que foi o rei Salomão, não só repetiu, quanto endossou, quanto ampliou a sabedoria, e depois vieram os filósofos e os sábios desse mundo. Então, gente, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Onde começa a sabedoria? Começa com o Senhor. E o meu reconhecimento desse Deus. Então, a linha do tempo, para mim, é científico. Trabalhar com linha do tempo é ciência pura. Porque você comprova o que veio antes, gente. O que veio não tem como fugir. E a verdadeira ciência está em paralelo com a palavra de Deus. E louvado seja Deus por isso. Amém. Se você e eu queremos conhecer e estar dentro da verdadeira ciência, é paralelo com esse livro. Não tem como fugir disso. E agora nós vamos ver mais algumas evidências. Mas antes das evidências, eu quero ler com vocês o relato bíblico de como tudo começou aqui no nosso planeta Terra. Vamos lá? Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis significa começo. A partir do capítulo 1, mas nós vamos ficar só no capítulo 1 e talvez um versinho ou outro do capítulo 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. O versinho 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas e águas, debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Versinho 11. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. O versinho 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. No versinho 14.
Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o 4º dia. No verso 20 do capítulo 1 de Gênesis, disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. Viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã o 5º dia. Muito bem, 6º dia, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. E depois de ter preparado o habitat, o mundo e os seres vivos, sobre os quais deveria dominar, Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher. E o primeiro dia de adoração, o primeiro sábado. Deus criou o culto, a adoração, o descanso e a adoração. Esse relato é o relato mais importante que você deve incutir na mente dos seus filhos. E é o relato que nunca deve perder o poder da verdade na nossa mente. Porque é a partir desse relato que você sabe quem você é, de onde você veio, a quem você pertence. Está tudo aqui. Termina com o sábado, o selo. Você é uma pessoa selada? Você já recebeu o selo da proteção do sábado? Estamos agora esperando o selo final para que as pragas possam cair nesse mundo, porque o mundo está maduro. Mas Deus ainda está segurando os 4 ventos. E eu gosto de pensar e falar que o nosso planeta, apesar de poucas pessoas terem essa compreensão, ele deve a vida ao Deus do sábado e aos guardadores do sábado. Porque segura os ventos até que selemos na fronte os escolhidos de Deus. Deus está segurando. Está esperando você, a mim e você que está nos ouvindo ser selado também. E o sábado é o selo de Deus também. Então, com grande amor nos tem mostrado o Senhor Deus em nos ensinar quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Esse é um relato que você não pode deixar de contar, de cantar, de recitar, de repetir para os teus filhos e para você mesmo. Como é? Deitando, levantando, andando pelo caminho. Né? E são relatos que nos provam como Deus nos amou antes da fundação do mundo. Ele preparou tudo para nos receber, tudo. E de forma especial, quando você estiver com medo de alguma criatura de Deus, lembre que o verso bíblico diz que você foi feito para dominá-los. Antes eu pensava, eu entrei no habitat do lobo-guará, dos tatus, do tamanduá-bandeira, das serpentes e dos escorpiões, que tem na cidade também, viu gente? Eu tenho pessoas da minha família que precisou pôr um galo no quintal, numa grande cidade maravilhosa, de tanto escorpião que tinha no quintal dela, um quintal pequeno, para o galo poder comer o escorpião. Não é só no campo que tem esses seres, né? Se você pensa que você não deve se defender deles, porque você que invadiu o espaço deles e que eles são superiores a você, volta aqui para a criação. Você vai dominá-los, você vai sujeitá-los, né? Então, em nome de Jesus, a gente pode sim, com o poder de Deus, ser protegido deles, mas não colocá-los acima de nós.
Não podemos humanizar os animais ou os seres, né, que Deus fez para que o homem dominasse, que vivessem a serviço dele. É alguma coisa para a gente pensar, né? Muito bem. Os sinais do amor de Cristo, eles estão em toda a parte desde a fundação desse mundo. Desde a história que nós sabemos da rebelião lá no céu, quando tudo começou, quando o mal iniciou. Os sinais do amor de Cristo são muito claros, são muito sensíveis e vigentes. Mas eu quero agora voltar a atenção de vocês para quando tudo se perdeu. Quando que esses sinais se perderam? Houve um momento em que tudo isso aqui acabou e teve que começar de novo? Houve. Então, existiram sinais, existiram provas do amor de Deus e existiu um mundo sem pecado. Perfeito. E mesmo depois que entrou a imperfeição, veio a salvação, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E João 3,16 nos garante a continuidade do amor de Deus. E Gênesis também nos garante a vitória de Jesus sobre a serpente. Mas em algum momento tudo foi destruído. E é aqui que eu gostaria de mostrar para vocês a nossa ilustração aqui da arca. Nós não vamos revisar a história, mas eu quero só que vocês rememorem os personagens. Então nós tínhamos a família, só uma família, primeiro só um homem, né? Mas seus 3 valorosos filhos aceitaram, sua esposa aceitou a verdade que ele recebeu de Deus, para num tempo em que nunca tinha chovido, construir um barco, construir um abrigo, porque iria vir uma grande chuva por muito tempo, ia destruir tudo. Ninguém conseguia acreditar nisso. A esposa, que bom se você é uma esposa que ouve o que seu esposo cristão fala. Que bom se você é um filho que ouve o que seu pai fala. Que coisa maravilhosa pode acontecer numa família quando a gente obedece a essa hierarquia e sabe que não é para nos roubar a nossa liberdade, mas para nos proteger o que nosso esposo fala, o que nosso pai fala, né? Noé teve essa honra. Sua esposa aceitou a revelação que Deus deu para ele, não pegou como mentira, nem como fanatismo, ela aceitou, seus filhos aceitaram e eles construíram durante 120 anos um abrigo num lugar onde nunca tinha chovido. Muito mais do que 120 anos a misericórdia de Deus durou. Não foi só 120 anos, né? Porque quando Matusalém morreu, 960 anos? 969. Quando ele morreu, foi na época do dilúvio. Durante todo o tempo que Matusalém estava vivo, a misericórdia do Senhor estava ali em andamento, né? Os sinais do amor dele. Então, tudo aqui teve um recomeço. Tudo aqui destruiu e começou de novo. E isso lá na Ásia, tá? As civilizações que começaram, então, linha do tempo. Criação, dilúvio, agora começando tudo de novo. Onde parou? Monte Ararat, na região da Turquia, ali, né, na Ásia. E começou tudo outra vez. Os asiáticos começaram tudo de novo. E Deus continuou com os sinais da sua bondade, misericórdia e da verdade, muito tempo antes da Bíblia ser escrita. Como é que a verdade anda e circula quando não tem um livro, quando não está escrito? Pela palavra, boca a boca, mãe, pai, filho, passando de família em família as verdades de antediluvianas, contando de um Deus que criou, de um Deus que manteve, de um Deus que avisou, de um Deus que deu revelação, de um Deus que abençoou, de um Deus que, antes de cair o juízo, ele avisou. 969 anos ele avisou. Sinais do amor de Cristo. O cristianismo é a única religião que fala de um Deus que te ama. Nenhuma outra religião tem um Deus que te ama. O cristianismo é a única religião que diz de um Deus que morreu por você. Nenhuma outra religião tem essa particularidade. Louvado seja Deus por você ter aceitado. E se você que está nos ouvindo ainda não aceitou o cristianismo, pensa nisso com carinho.
Jesus está te chamando. Jesus Cristo te chama para uma vida transformada se você o aceitar. Amém. Muito bem. Começou tudo de novo com os asiáticos. Agora quero mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Vou pegar aqui no livro. Aqui. Eu tive contato com um professor chinês. Aqui eu trouxe uma escrita chinesa. E eu tenho um sobrinho, nós temos um sobrinho que ficou 2 anos na China, fazendo um intercâmbio acadêmico. Ele terminou a faculdade dele depois de bastante tempo, mas terminou com muitas bênçãos de Deus. Eu não tenho fosfato para isso aqui, não. Né? Algumas línguas, elas são basicamente previsíveis, como as latinas, por exemplo. Eu não falo francês, mas eu leio francês. Ele é previsível, presumível. Né? Eu também não falo espanhol, castelhano, mas eu leio e eu compreendo, porque a raiz da língua, né, é latino-americana. Outro, italiano. Eu acho muito difícil a língua italiana, mas se eu ler alguma coisa, eu vou compreender, porque a raiz, a base da língua é a mesma. Não tem nada a ver com isso aqui. Vocês concordam? Essa é a língua escrita mais antiga. Começou logo depois do dilúvio, tá? Não sei quando. Os historiadores aqui podem pesquisar e depois podemos enriquecer essa nossa linha do tempo. É a única língua hieróglifa que é feita por desenhos e não letras. São desenhos. E esse professor, doutor chinês, que eu tive a oportunidade de ouvir uma aula presencial lá no Paraná, ele pegou um quadro e falou para nós: eu vou mostrar para vocês como que se escreve a palavra assassinato em chinês, nos hieróglifos. Aí ele fez para nós o desenho e mostrou. Sabe esses homenzinhos, quando as crianças não sabem desenhar, que elas fazem um pauzinho, 2 assim nos bracinhos, 2 na perna? Pensem nisso, é assim. A linha de raciocínio da escrita, do desenho chinês, tá? Da escrita. Ele fez um homenzinho com alguma coisa cortante na mão, outro homenzinho caído no chão e assim. De que vocês lembram? Caim e Abel. Da onde que eles tiraram isso? Eles ouviram. Sinais do amor de Deus que não deixou a verdade cair por terra, não deixou a verdade sumir, desaparecer por conta do que Deus estava fazendo na vida das pessoas. Eles tinham que falar. Papai e a mamãe contavam essa história. Isso é verdade. Não é história para boi dormir, nem história da carochinha, nem invenção de fanáticos da Bíblia. Pergunta para os chineses, vai estudar chinês. Eu até fiquei com vontade de estudar um pouquinho depois disso. A única língua que é expressa em desenhos. E aí também é para pecado. Tem lá um desenhinho mostrando a árvore da vida e a Eva. De onde veio isso, gente? Não tinha Bíblia. Quem contou isso para eles? Foram os antediluvianos, de geração em geração, que foi passando. E quem passou para eles? O temor do Senhor, o princípio do saber, começou lá com Deus, né? Mas, infelizmente, depois, a gente sabe que veio a Torre de Babel, e do Éden a Babel muita coisa mudou. Temos também uma aula que quero disponibilizar para vocês, na verdade é uma reflexão espiritual, do Éden a Babel, o que mudou. Quem quiser, peça, é gratuito, é do coração da Profinha Dilza para vocês. Do Éden a Babel, o que mudou e onde eu estou do Éden a Babel, né? Será que eu ainda estou presa ali, em algum costume do Éden a Babel? Pois é, mas infelizmente as civilizações a partir da Torre de Babel não foram mais as mesmas e nós tivemos aí o começo de uma grande confusão, não só de línguas, como de ideologias também, e costumes, hábitos, ensinos de homens. A falsa ciência ganhou força, porque a ciência e a Bíblia andam juntas. Assim como não tem como negar os relatos bíblicos pela escrita chinesa.
antes da Bíblia ser escrita. De onde que veio isso? Veio de Deus e de geração a geração, né? Então, a verdadeira ciência está junto com a Bíblia, mas a falsa ciência, a partir de Babel, ela cresceu muito, muito. E aí, a palavra de Deus ficou em segundo plano, ou talvez nem sei em qual plano ficou, por conta da palavra dos homens. E quando a palavra dos homens prevalece, há um grande distanciamento da verdade. E 2 exemplos de quando a palavra dos homens se sobressaíram à palavra de Deus. Revolução Industrial, Revolução Francesa. A vida perdeu a sua simplicidade. Coloque isso na sua linha do tempo para entender como é que tudo foi se perdendo. Eu escutava isso desde a minha 4ª série primária e eu não entendia para que isso ia servir para mim. Mas hoje eu sei. Você começa a estudar tudo isso para que isso seja enaltecido como a verdadeira ciência, a verdadeira palavra que você deve seguir. E o assim diz o Senhor, isso aí é ficção, isso é fanatismo, né? Gente, nossas escolas, elas funcionam no sistema grego de ensino. E o sistema grego de ensino é pagão. Nós precisamos do sistema hebraico. Lá, 4 paredes, nós e nossos filhos, aqui aos pés do Senhor. É muito verdade que nem sempre dá para sair de todo do sistema. Mas felizes são as famílias que conseguem criar os filhos mais no sistema hebraico do que no sistema grego. Felizes. Louvado seja Deus. Então, depois dessa confusão, depois dessa supremacia da palavra do homem, através da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, das guerras e todas as revoluções que vieram, nós chegamos num momento do século passado que algumas curiosidades no campo da medicina são tremendamente assustadoras, a ponto de pessoas usarem fumo para curar problemas de pulmão, a ponto de pessoas retirarem o sangue das pessoas. Muitos nobres da época morreram assim. Está com febre, tem que tirar o sangue, tem que fazer a sangria. Morria. Porque a palavra de Deus ficou abaixo da palavra do homem. Era o homem agora que mandava, né? Então, muitas loucuras, muitas confusões e muitas angústias nós temos passado atualmente por conta da palavra do homem acima da palavra de Deus. Mas, na época mais escura do mundo, Deus interferiu e Ele deu mensagens de saúde para várias pessoas e não só para uma mulher, como nós, adventistas do 7º dia, muitas vezes pensamos. Deus não deu a mensagem da reforma de saúde somente para uma pessoa, Ele deu para várias, mas teve uma que ousou contar as visões que ela estava tendo. E a interação que ela estava tendo com alguém está me ensinando que hoje os derivados de leite, naquele tempo, 200 anos atrás, eles não devem ser consumidos pelas pessoas que têm problemas respiratórios. E hoje, 2025, a ciência está confirmando isso, né? Essa mulher ousou falar que o fumo era um veneno, numa época em que as pessoas usavam o fumo para problemas pulmonares. Deus revelou para ela. E hoje a ciência coloca uma minimização de danos, né? Muito assim, muito covarde, né? Mas está lá. Eu tenho que louvar esse movimento, porque quando eu vou comprar qualquer coisa, infelizmente, eu ainda compro pacotes, porque eu queria estar só descascando e não desempacotando. Mas eu estou no processo. Tenha paciência com você, não saia do processo. Às vezes tem ali uma tarja dizendo alto em sódio, sódio adicionado, alto em açúcar adicionado. Isso já me lembra do que é que eu estou comendo ou tentando comer ali. Já ajuda, né? Então, quem sabe aquele recadinho ali no pacote de cigarro também, isso aqui pode provocar câncer, isso aqui mata, isso aqui dá doença. Quem sabe aquilo ali também pode ajudar alguém, eu não sei, uma minimização, política da minimização de danos, né? Não foi só para ela teve coragem de falar, expôs, e nós temos um legado. Gente, eu não consigo compreender como é que algumas pessoas ainda entendem
que tudo o que uma pessoa como Ellen G. White deixou de legado para nós, tudo que ela fez foi por usurpação, foi plágio, foi para se aparecer. Quem ela era? Você conhece? Uma pessoa pobre, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, 3º ano primário, que não conseguiu continuar estudando porque ganhou uma pedrada no nariz, ficou com problema pulmonar pro resto da vida. Usurpar o quê? Que poder? Plágio? Para quê? Para quê? O que ela ganhou com isso? Gente, eu não consigo entender esse raciocínio. O outro raciocínio também que eu não consigo entender é, se você dá valor a um escritor, você está endeusando ele. Tem gente que fala, é a papisa da Igreja Adventista. Da onde que eles tiraram esse pensamento? Então, Freud também é um papa das ciências mentais humanas, né? Quem mais? Citem aí um grande escritor que está em alta. Daniel Goleman, Augusto Cury. E nem por isso, por você ter uma biblioteca toda e falar sobre eles são o seu Deus? Por que com a revelação vem esse ataque? A única coisa que eu compreendo, e eu não preparei isso para falar, mas eu estou aqui para falar o que Deus quer que eu fale, a única coisa que eu vejo, que eu entendo do motivo dessa perseguição, para os escritos de Ellen G. White, a escritora mais traduzida, a norte-americana mais traduzida no mundo, o único motivo que eu vejo é exatamente o que ela predisse. Um pouquinho antes de Jesus voltar, as pessoas não iriam aceitar que uma mulher se levantasse e dissesse: Deus me mostrou que nós precisamos abandonar tudo aquilo que nos escraviza, tudo aquilo que torna nosso corpo dependente, como o café, como muitos itens alimentares, como muitos elementos seculares aí que dizem ser alimento e não são alimento. Não iam aceitar, iam perseguir quem aceitasse, está escrito assim. Eu só entendo isso. É só isso que eu posso entender, é uma profecia sendo cumprida, que as pessoas iriam rejeitar. Gente, a verdadeira ciência se comprova aqui, não precisa de Ellen G. White. E ela fala isso. Vocês já leram? Se todos nós estivéssemos estudando a Bíblia do jeito que é necessário, que é importante, que nós precisamos para esse tempo, não precisaríamos de espírito de profecia. Não precisaríamos. Como nós nos distanciamos pela palavra dos homens, ela é uma luz menor que ousou contar como que Deus falou com ela e deu todas essas revelações para o nosso tempo agora de saúde, que só agora a ciência está descobrindo, para que a gente tivesse uma oportunidade, uma nova vida. Ela ousou. Mas quer ver um outro exemplo? Quem já leu sobre Louis Kuhn? Louis Kuhn. Meus alunos já leram. Eu sei que teve gente aqui que já leu sobre Louis Kuhn. Ele é considerado o pai da hidroterapia. Ele é contemporâneo de Ellen G. White. Gente, se você ler o livro dele, A Cura pela Água, eu até pus um ok. Eu tenho esse livro ali, vou mostrar para vocês. Está tudo... os capítulos estão... como fala quando a gente desmonta o livro, eu desmontei o livro para poder fazer uma divulgação, né? Enfim, para fazer um PDF, um livro muito antigo que não se edita mais. Eu anotei lá com ok, tudo que a vovó White fala igualzinho, ele fala, ok. Quem recebeu? Quem copiou de quem? Sei lá, eu sei que os dois estão falando a mesma coisa que Deus falou. E que Deus fala aqui na palavra. Aqui, no relato do Gênesis, estão os recursos preventivos e curativos da natureza. Aqui você vê a água, que é a água da vida, e depois na vida de Cristo, como que ele usou a água para curar, para nutrir, para alimentar, para manter. Aqui você vê a terra, milagres onde Jesus usou a terra. Aqui você vê as plantas, e o Apocalipse confirma, e as folhas serão para a cura dos povos. Aqui você vê a trofologia, os alimentos, né? E até depois, ali do Novo Testamento, nós precisamos saber comer e beber tudo para honra. Como é que bebe e come para honra e glória de Deus? É só pedir para que Deus abençoe e não existe mais bactéria menor que rato? O que vocês acham? Não, mas Deus abençoa, eu já pedi. O que importa é a minha intenção e a bênção de Deus. Vocês pensam assim? Comer e beber para honra e glória de Deus é comer e beber com discernimento. É saber se isso vai produzir bom sangue ou não no meu corpo. Bom cérebro ou não. Cérebro claro, aberto, livre de distorções de pensamento ou anuviado.
Isso é comer e beber e viver para a honra e glória de Deus. Vestir para a honra e glória de Deus é uma arte. É uma arte. Por quê? Muitas vezes nós temos que abrir mão da beleza ou da moda por conta do bem-estar, da respiração, do conforto. Tem uma expressão, sempre me forço essa expressão, mas ela é muito importante. Quando a pessoa mostra o que ela não é, e você olha, ela não é aquilo, mas você está vendo. Tem a expressão certa, me ajudem aí? Não é mau testemunho. Tem uma expressão, inclusive, que nós conhecemos bem. Aparência do mal. Quando nós queremos comer, beber, vestir e viver para a honra e glória de Deus, nós evitamos toda aparência do mal. Às vezes, o que a gente faz, o que a gente veste e o nosso hábito é um hábito vigente no mundo. E o que a revelação nos diz? Quando a moda do mundo é uma moda saudável, decente, não tem problema você usar. Mulher, hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? Você seja mulher de Deus, que você viva para Deus. Nós não costumamos enaltecer datas, mas é tão importante quando a gente consegue fazer pontes com os assuntos, né? Você não precisa usar cinza e preto para ser modesta. Você não precisa usar uma roupa que parece mais um saco de silício, né? Não precisa para ser modesta. Deus é um Deus de beleza. Deus é um Deus que criou as cores. Não precisa usar cor berrante. Mas também não precisa usar só cinza e preto, em nome de Jesus. Então, nós podemos aprender muito quando a palavra de Deus é enaltecida e quando a palavra do homem fica abaixo, né? Lois Cune, também eu tenho plena convicção que ele recebeu também de Deus revelações a respeito do uso da água para curar. Outras pessoas, um monge chamado Vincent Prisny, ele era um camponês, ele também aprendeu sobre o uso da água gelada. Ele viu um cervozinho. Todos os dias, quando ele estava ali na sua lida de camponês, na área, penso que na Alemanha, na Áustria, ali às margens do rio Reno, um rio muito gelado nessa época, principalmente, gelado o ano todo, mas principalmente na época do inverno, ele via um cervozinho caminhando com muita dificuldade, com a sua pata visivelmente machucada. Isso é a história da hidroterapia, nós temos isso no nosso curso. E ele mergulhava aquela patinha num buraco do gelo nas águas geladas do rio Reno. E isso ele acompanhou por alguns dias, até que ele passou a andar sem mancar. A patinha se curou. Nós temos aqui uma corrente de ar, e essa corrente de ar, ela provoca vento. Olha, tem uma janela aberta lá, tem uma porta aberta aqui. É só uma ideia para quem estiver com algum problema de tosse, sair da corrente, né? Se estiver ventando onde você está, ou a gente fecha a porta, ou você vai num lugar que não tem vento. Porque não sei se vai ficar muito quente, né? Se a gente fechar tudo isso aqui. Mas corrente de ar, para quem está com um problema na garganta, é tosse na certa, não tem jeito, a gente resfria, né? Bom, vamos voltar aqui. Voltando, fizemos um break, agora vamos voltar. Nós precisamos reconhecer que Deus não deu a mensagem de saúde somente para uma pessoa. E se essa pessoa morresse? E se não desse tempo? Deus é generoso. E agora eu falo para vocês, jovens, né? Se algum dia tem o interesse de formar uma família, né? Pessoas que ainda não se casaram, se tem o interesse de encontrar um companheiro, uma companheira. Deus não tem só uma pessoa para você, não. Ele seria injusto. Porque se essa pessoa morresse, você ia ficar fadado, ia ficar sozinha a vida inteira. Ele tem muitas tampas que servem na mesma panela. Não é cada panela tem sua tampa. Esse detalhe aí, esse ditado eu acho meio estranho, porque eu tenho várias panelas e várias tampas que servem para várias panelas, né? Então, não se preocupe, Deus tem muitas opções para você.
Se você se colocar nas mãos dele, ele vai mostrar direitinho qual que é a tampa e qual que é a panela. E no momento certo. Agora, tem um livro maravilhoso, que eu também tenho aqui, eu quero emprestar para alguém, só me procurar depois da nossa mensagem, A Bênção de Ser Solteiro. Eu nunca tinha lido nada parecido, e com efeito não terminei ainda, porque eu sou casada, né? Eu conheço a bênção de ser casada. Mas existem as bênçãos de ser solteiro. Se você quer esse livro, emprestado para dar uma olhadinha, hoje à tarde eu tenho ele aí. Irmão Alonso, né? Grande irmão Alonso, lá do Espírito Santo, que trouxe aqui para nós. Cada vez que o irmão Alonso vem aqui, ele traz muitas bênçãos. Queridos, na nossa linha do tempo, nós paramos aqui na revelação sobre saúde que Deus mandou para muitas pessoas. Algumas escreveram sobre, outras não. Teve um outro monge, que eu não vou lembrar o nome, ele era muito doente, ele tinha muitas dores, e um dia, visitando um amigo, cuja casa era de chão batido, ele teve tanta dor na tarimba onde ele dormia, que ele caiu e amanheceu, foi na terra, foi no chão, sem dor. E Deus revelou para ele, sabe por que está sem dor? Você dormiu em contato com a terra, te falta contato com a terra. Você não anda descalço, você não faz horta, você nunca tem uma terrinha no canto das unhas. Sabe aquela terrinha no canto das unhas que incomoda demais? Né? Eu tenho uma grande amiga, uma grande irmã em Cristo, que me falou também, que ela conversou com Deus. Ai Deus, eu tenho que mexer com a terra sem luva. Ai, a minha mão fica ressecada, o canto das minhas unhas fica cheio de terra. Minha filha, da onde você acha que vem também o aporte de B12? Da terra. Se você deixa pelo menos um pouquinho, suporta um pouco o contato com a terra. E você não vai ficar com tanta deficiência de B12. É um assunto longo, é um assunto com muitas variantes, mas quero que vocês pensem nisso. O B12 vem da terra. Gente, os animais comem os alimentos que a terra produz. Né? E aí é uma B12 de segunda mão que a gente vai usar, se pensar que a B12 só vem de animais, certo? Isso é ciência, isso é ciência. Não são todos que querem, dominam e gostam, mas é ciência, né? Porque existe muita indústria, muita Big Pharma por trás de tudo isso aí. Se a gente aprender a repor a B12 com terra ou com plantas, o que os animais comem para ter B12? Se a gente aprender a cuidar da nossa disbiose, que tem muita gente comendo carne com anemia, com falta de B12, porque tem uma desbiose, o intestino não está bom, não absorve. Se a gente aprender, maravilha, maravilha, né? Para nós, para Big Pharma, desgraça, porque eles vão perder clientes, perder dinheiro, entende? Estamos num grande conflito, né? Então, chegamos na linha do tempo da revelação sobre saúde. E eu quero dizer para vocês que tudo o que vocês precisam para as terapias naturais cristãs está aqui, no relato da criação. E depois na vida de Cristo, que usou a natureza, sancionou, ele autorizou o uso dos tratamentos naturais para nós. Inclusive a escuta ativa de Freud. Muito antes de Freud, Deus já sabia que nós precisávamos de uma vida social. Por isso que ele criou um homem e uma mulher, e família. E por isso que ele vinha todo dia de manhã e à tarde conversar, escutar o casal. A escutatória ativa, muito antes. Anti-freudiana, ante-freudiana e pós-freudiana. Tanta gente está falando isso também, que o simples ouvir é terapêutico. Eu vou terminar só reforçando para você que as terapias naturais cristãs são bíblicas. A base bíblica teológica bíblico-cristã está aqui, especialmente no Gênesis e no Novo Testamento com a vida de Jesus e das pessoas que passaram pelos milagres que Jesus fez. Mas a psicoterapia cristã também é bíblica. Também é bíblica. Somos seres sociais, precisamos ser ouvidos. Precisamos ser ouvidos. E pessoas que ouvem estão em extinção. Pessoas que falam em ascensão, pessoas que ouvem em extinção. E nós temos o privilégio de aprender a ouvir e depois aplicar a naturopatia cristã na psicoterapia. Compreendem? Como é que essa pessoa vai regular toda a sua fisiologia física e mental? Pela naturopatia. Onde é que está a naturopatia cristã? Na Bíblia. Com tudo que Deus criou. E a gente vai aprendendo, a gente vai ampliando esses conhecimentos. Agora quero concluir com a
a permissão, na verdade ele não precisa me dar a permissão, porque eu não vou falar o nome dele mesmo, né? E ninguém sabe quem é. Um dos nossos alunos, e nós temos muitos, inclusive na África, tá bom? Eu não vou terminar esse curso, eu não vou fazer meu estágio, e eu não posso atender ninguém, e eu não posso dar o que eu não tenho. Eu sou uma pessoa destruída, eu sou um homem destruído. Como é que eu vou construir vidas? Irmã Dilza, muito obrigada por tudo que a senhora fez por mim. A gente já se conhece há muito tempo. Mas eu não posso fazer meu estágio. Uma pessoa de grande conhecimento, de grande talento. Quem eram os discípulos quando eles foram chamados? Eles já estavam perfeitamente acabados, analisados, já tinham feito psicoterapia, já tinham estudado nas melhores escolas, estavam otimamente preparados para o ID de Jesus? Não. Por que é que Deus os chamou? Para que durante o processo de trabalho em prol de outras almas, eles também fossem curados. E eu estou já há 6 meses tentando mostrar essa verdade para alguns, inclusive esse aluno. Agora eu quero louvar a Deus pelo recado dele que eu recebi essa semana. Com muito custo ele fez um atendimento, porque nossos alunos se atendem. Alguns atendem pro bono. O que é pro bono? Sem custo. Principalmente os bolsistas. Um dos requisitos é você me ajudar, sem custos. Outros atendem com tarifa social, que é o mínimo que eles podem fazer, porque eles têm que sobreviver, eles são missionários. Não estão na casa deles. E eles já são pessoas aptas, né? Tarifa social. Então, eu abri para ele fazer como tarifa social. É um pai de família. Precisa se manter. E já tem muito conhecimento. Não porque eu não estou preparado, porque, olha, quanta paciência a gente tem que ter, né? Porque lidar com vidas humanas é muito... eu não estou lidando com vidas humanas, só o senhor. Irmão fulano, se o senhor não começar a atender, eu vou passar todos os casos que Deus me pediu para te passar, vou passar para outro. E outra pessoa vai receber. E fiz isso mesmo. Tem algumas pessoas aqui que já receberam alguns casos e já vão começar a atender. Aí ele ficou preocupado e resolveu pôr o pé na água e atendeu. Mas os problemas na casa dele pioraram muito, as situações que ele acha que os impede muito de trabalhar, pioraram muito, e ele falou para mim, eu vou conversar com o meu cliente e vou dizer para ele, que também é um dos irmãos nossos, que eu não estou em condições emocionais para ajudar ninguém, que a minha vida está destroçada, que eu seria um hipócrita. Falei, você vai fazer isso? Vou. Então faça, vamos ver o que ele vai falar. E falou, irmão fulano, a gente já conversou 1 ou 2 vezes, mas a partir de agora eu preciso entrar em reclusão, porque a minha vida está assim, fez a chorumela dele lá. E ele me mandou o áudio do cliente dele. Mas, por favor, eu fui tão abençoado com a nossa conversa, como é que o senhor vai fazer isso comigo? E eu já tinha falado para ele, é um ser humano escutando outro ser humano. E é isso que as pessoas querem. Elas não querem técnicas de psicoterapia, elas não querem testes de psicologia, elas querem um ser humano para ouvi-las. Em primeira mão é isso, né? Já tive muito boa referência aqui de uma terapeuta nossa que já fez escutatória lá na Casa das Missões. É Casa dos Terapeutas, né? Como é Casa dos Missionários. Eu tive pessoa que falou, ouvi a sua aluna, e que terapeuta que ela já é. Então, gente, Deus está chamando. Terapias naturais cristãs, psicoterapia cristã. Isso qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. É como indicar um chá. A escutatória, qualquer pessoa pode fazer. A indicação terapêutica de um chá, qualquer pessoa pode fazer. O que nós não podemos fazer é querer usurpar títulos e cargos de outras pessoas. E depois a gente vai falar isso na ética profissional. Mas Jesus está chamando você na linha do tempo da sua vida. Quem você era e quem você é hoje. Desde o sim que você deu para Ele, o que você já aprendeu? E esse é um convite para você estudar conosco. Terapias naturais cristãs. Bases teológicas na Bíblia. E na linha do tempo de muitas pessoas para as quais Deus deu revelações especiais que agora a ciência está descobrindo. Escolhe, pois, a vida, meu filho. Faço minhas as palavras de Moisés no livro de Deuteronômio. As palavras de Deus.
Eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. E eu desejo que você escolha a bênção e que você escolha a vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.